Olá, dando sequência à nossa disciplina de geração e distribuição de vapor da Faculdade SATIC, a gente vai entrar no capítulo 12 da nossa bibliografia, que é o geração de vapor do Edson Baso, e a gente vai entrar no capítulo 12, que é a parte de transferência de calor em caldeiras. Então aqui a gente vai poder entender quais são os principais fenômenos de transferência de calor envolvidos no equipamento e quais são os principais, os mais relevantes, quais aqueles que a gente pode desprezar e como que funcionam esses mecanismos. A primeira parte que a gente vai ter que entender desse capítulo de transferência de calor é que para fazer o projeto de uma caldeira, a gente tem que fazer muita conta, fazer muito esforço para poder fazer um bom dimensionamento. Então, usando simplesmente a teoria matemática para fazer esses ensaios, esses projetos, eles ficam não são suficientes para poder fazer um bom projeto. Uma vez que o problema que a gente tem num projeto de uma caldeira, ela é uma equação polinomial, né, com dezenas, centenas de variáveis envolvidas no nosso processo. Temperatura, pressão, materiais, geometrias, turbulência, tempos de residência, tipo de combustível, velocidade de combustão, tipo de agente oxidante, qualidade das temperaturas envolvidas no aquecimento, pré-aquecimento, a deposição de fuligem nas superfícies trocadoras de calor, incrustações. Isso a gente está só mostrando a ponta do iceberg, que é um projeto de uma caldeira. E quando a gente fala isso, a gente fala de caldeiras de grande porte, mas também envolvendo as caldeiras menores, não deixam de ter muitas variáveis. Como que se faz atualmente para fazer um bom projeto de caldeira utilizando as equações? Simulação numérica. Você vai ter computadores de dedicação exclusiva, supercomputadores. Eles vão poder fazer aí centenas de milhares de cálculos para estimar comportamentos de escoamento de fluidos, por exemplo, de comportamento de partículas se deslocando. A gente já viu na aula de fluidização como são complexos os cálculos envolvendo simulação. E então, uma das saídas que se utiliza para fazer o dimensionamento desse tipo de equipamento é fazer testes, né? Que são usar as informações que a gente chama de empírica. Você testa o equipamento para poder ir melhorando ele sucessivamente o seu projeto. Então eu trouxe para vocês aqui como analogia o projeto de uma caldeira, que é um equipamento complexo, o projeto de um carro de automobilismo, que poderia ser um carro de Fórmula 1. Eu trouxe aqui um carro de corrida, né? Ou um carro de esportivo. E então, como que é feito o teste num carro esportivo com computação, com análise numérica, simulação, né? A gente faz o desenho do carro, né, normal, aqui faz o projeto dele. E depois a gente leva ele para um modelo matemático, onde a gente vai apresentar aqui um perfil, por exemplo, que é esse primeiro desenho aqui. E esse perfil, ele vai mostrar, por exemplo, como que o ar ele consegue escoar pela superfície, pelas minhas superfícies envolvidas, né? E se vai gerar turbulência, se vai ter um escoamento relativamente laminar, ou se vai ser um escoamento muito complexo. E aí eu tenho que mudar ali, no caso, as minhas asas, né? As minhas geometrias para poder melhorar
o desempenho do carro. Quando você faz essa modelagem, você tem que fazer o que a gente chama de colocar o objeto na malha de testes. Então vocês conseguem entender que tem uma teia ali, uma malha, e cada uma daquelas malhas ali daquele primeiro desenho, nada mais são que os nossos elementos finitos, que a gente costuma falar na engenharia, né? Cada um daqueles quadradinhos, triângulozinhos ali, é um cálculo da malha. Então, quando o ar passar por ali, ele vai dar uma informação de pressão, de velocidade, como que vai se desenvolver interagindo com as outras células que tem adjacentes nele. E aí você vai poder passar essa conta que foi feita nesse quadradinho para o próximo e como ele vai interagir também com os que tem da vizinhança. Parece muito simples, né? Mas a gente vai fazer uma simulação com mais qualidade. Você tem que fazer o que a gente chama de refinamento de malha. E eu trago para vocês aqui no segundo exemplo, só aquela asa dianteira do carro ali, onde ele mostra de maneira mais em zoom, como que é uma malha de um ponto específico onde tem um interesse muito grande no comportamento do ar, ali onde o ar está tendo a entrada, né? Então você vê que ali tem centenas de milhares de células pequenas. Então você começa a aumentar esse número de células para poder melhorar a qualidade dos seus resultados, dos seus cálculos. E você vai também aumentar demais o tempo de processamento, porque ele tem que fazer centenas de milhares de cálculos, né? Porque você tem centenas de milhares de cálculos, centenas de milhares de células para serem calculadas. Então, tem um exemplo muito clássico, que eu não sei exatamente o ano que aconteceu isso na Fórmula 1. E a Fórmula 1 ela usa muito de testes empíricos para fazer o dimensionamento dos seus veículos. Inclusive o que a gente chama de túnel de vento, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, né? No túnel de vento, você tem toda uma estrutura que vai gerar ali o ar em deslocamento numa velocidade controlada e também tentando evitar os efeitos de parede. Então esse túnel tem que ser exageradamente grande para você fazer esses testes. Ou você trabalha com uma miniatura, né? Normalmente é feito isso também, faz um modelo do carro menor e coloca num túnel de vento menor. Ou você bota o carro em tamanho real, e aí você vai ter que ter literalmente um túnel bem grande para evitar o efeito de parede que a gente conheceu lá na mecânica dos fluidos. E aí você instrumenta o seu carro em vários pontos com strain gauge, com aqueles sensores de pressão, né, que conseguem enxergar o quanto um material está sendo tensionado, tracionado. E você alimenta o seu túnel de vento pegando as respostas desses sensores. Apesar do túnel de vento ser um equipamento muito caro de ser construído, ele vai te dar muita informação, uma informação muito rica, que é uma informação analógica, né? E que corresponde à realidade se você fizer a amostragem correta. Isso você ganha bastante confiabilidade nos resultados, porque você não depende de cálculos, né? E não depende de processamento de máquina. Então aconteceu no começo dos anos 2000, não sei exatamente que ano, uma equipe resolveu fazer o dimensionamento inteiro do carro dela usando cálculo numérico. Aí você imagina um carro de Fórmula 1, todo dimensionado com toda aquela geometria complexa que ela tem de asa, roda exposta, capacete, tudo tinha que ser levado em conta. E o carro ficou muito bom, só que ele rodava 1 segundo mais lento do que os outros carros. Então naquela época, a computação ainda estava um pouco atrás. Hoje em dia se usa muita computação para fazer esse tipo de simulação, que vai me dar esses efeitos aqui que a gente está vendo nesse desenho, por exemplo. Aqui eu consigo enxergar o escoamento e as pressões são as cores e ou as velocidades são as cores. Então a gente consegue entender que tem uma cauda de turbulência, onde a gente pode melhorar um equipamento, isso tudo com simulação. Mas isso não existia há um tempo atrás. Então a gente tinha que usar os dados empíricos para fazer o dimensionamento das caldeiras, que também são equipamentos complexos multivariáveis.
Outras considerações iniciais que a gente tem para falar aqui são em relação aos gases de combustão. Esses gases de combustão, principalmente, a gente tem que levar em conta o efeito do CO2, que é o dióxido de carbono, e da água, porque eles emitem e absorvem bastante energia radiante. Tem que ser bastante considerado isso na troca térmica, né, da parte de transferência de calor. Sobre as fornalhas de óleo ou carvão pulverizado, elas predominam o efeito da radiação, tendo aquela fornalha em queima em suspensão, né, uma chama muito grande, com bastante visibilidade dos equipamentos estarem diretamente em contato com essa chama, não em contato, mas em contato visual, vamos chamar assim. E aí o efeito de radiação é predominante, que é um efeito muito poderoso, né, para fazer troca térmica, principalmente a altas temperaturas, quando você tem ali o calor em forma de luz. Já no leito fluidizado, a gente também tem que considerar bastante a convecção. Então, a gente fazendo como a solução analítica ela é bastante complexa, né? Fazer isso na mão, fazer um cálculo teórico de transferência de calor em fornalhas é bastante complexo. Ela é bastante complexo porque todos os mecanismos de transferência de calor ocorrem simultaneamente. Então, além de todos aqueles que a gente conversou, eles estão acontecendo ao mesmo tempo e mudando ao mesmo tempo. Então, é difícil você estimar muita coisa porque está sempre mudando. Fazer considerações porque está sempre mudando. Existem as partículas sólidas em suspensão e elas se depositam nas paredes da fornalha, ou seja, elas mudam as características do seu material para troca térmica o tempo todo. Elas têm emissividades variáveis, emissividade então a propriedade que representa o quanto que um material, uma superfície, ela pode emitir o calor que ela recebeu. E a disposição da superfície de aquecimento e o arranjo dos tubos são complexos. A gente viu um feixe tubular como ele é, né? O feixe tubular é altamente complexo, de tubos de ida e vinda e curvas. A gente quer justamente esse arranjo de vários tubos para poder ter uma área de troca bem grande. Mas cada um desses tubos eles vão fazer com que aconteça uma turbulência, com que aconteça uma deposição de material, com que aconteçam várias coisas ao mesmo tempo, uma reflexão de radiação, por exemplo. Dependendo da posição dos queimadores e da distribuição das isotermas no interior da fornalha, ela depende, né, a solução, e também a queima dos combustíveis e as propriedades variáveis, combustão instável e liberação de calor irregular também são várias outras coisas extremamente complexas na nossa dimensionamento analítico. Então, de novo, por isso que a gente usa de dados empíricos. Então, o que vocês vão ver aqui nesse capítulo é muito de coisas que foram feitas em tabelas, coeficientes que vão fazer correções, equações que precisam desses coeficientes, tudo para cada caso, para cada número de Reynolds, para cada comprimento de geometria. Então vocês vão conseguir entender que o que a gente tem nessa parte de transferência de calor básica para caldeiras é literalmente um apanhado de dados de muitos anos que foram compilados em tabelas e gráficos para serem utilizados.